Sustentabilidade é a palavra da moda em todos os setores, seja no meio ambiente, economia, educação ou administração pública. Mundialmente, o termo começou a ser usado a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em junho de 1972. No Brasil, a definição se tornou conhecida depois da Eco 92, a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro. Olá! O Conexões de hoje, transmitido pela TV UFG e também pela Rádio Universitária nos 870 AM e no www.radio.ufg.br, trata da sustentabilidade. Mas o que significa sustentabilidade? O que vem sendo feito para termos uma sociedade sustentável? É possível aliar sustentabilidade e atividades economicamente viáveis? Quem vai nos ajudar a responder todas essas questões são os nossos convidados de hoje. O presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável da UFG, professor Emiliano de Godoy. Olá, professor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Também Jaqueline Vieira, que é superintendente executiva da CECIMA. Muito obrigada, Jaqueline, pela sua presença. Prazer é meu de estar aqui, obrigada. Bom, e por último, Alberto Lustosa, que é gerente do Sebrae Goiás. Muito obrigada pela presença, Alberto. Olá, um prazer. Bom, para começar então, como eu disse no início, sustentabilidade é uma palavra da moda, é um conceito atual, mas o que realmente significa sustentabilidade? Jaqueline, queria que você começasse aí dando também um pouco dessa perspectiva no cenário de Goiás. O que é sustentabilidade? Bom, a sustentabilidade é um termo que virou moda e foi amplamente divulgada e até a palavra foi em algumas situações usada para justificar vamos dizer assim, a preservação ambiental. Mas, na verdade, sustentabilidade ela vai ter definições dentro do meio ambiental e ela quer dizer exatamente a forma como nós vamos garantir os ativos ambientais dos biomas, né, dos vários biomas pelo mundo e, no nosso caso, do nosso bioma cerrado. Então, nesse sentido, é preciso que esse termo sustentabilidade seja mais amplamente discutido com todas as pessoas, que ele possa permear também, aí, essa discussão possa permear também as nossas escolas, porque eu acho que é um termo que não está muito conectado, né, não está muito difundido nos currículos escolares, para que nós tenhamos a condição de saber exatamente o que a gente está fazendo com a sustentabilidade. A sustentabilidade hoje do nosso bioma cerrado e aqui no estado de Goiás, ela vai depender sim de ações combinadas. É falado muito que a sustentabilidade ela precisa de um tripé, que é ver com igualdade as questões sociais, ambientais e econômicas para o desenvolvimento das ações, né? Principalmente dos empreendimentos que possam vir para o nosso estado. Então, nesse sentido, hoje se busca na discussão, na conversa com os vários setores, se as atividades que estão sendo trazidas e desenvolvidas no nosso estado, se elas são sustentáveis, se há sustentabilidade. Ou seja, se todos os segmentos são atendidos, se os ativos ambientais estão sendo contemplados, se a sociedade está sendo contemplada e se economicamente aquele investimento também é possível. Então, é uma discussão ampla que é feita e dentro do nosso órgão, né, do órgão que eu estou representando aqui, nós temos várias ações que poderiam ser elencadas que nós temos feito para garantir a sustentabilidade ambiental, né, prioritariamente, e que a gente depois poderia estar apresentando. Bom, Alberto, em relação ao que a Jaqueline falou, envolve também a economia, então, não só o meio ambiente. Perfeito. Como bem disse Jaqueline, sustentabilidade
vai além da questão ambiental. Nós temos duas palavras que são fundamentais, qualidade de vida e recursos, quando a gente pensa em sustentabilidade. E sustentabilidade tem esse olhar da questão ambiental, tem o olhar do aspecto social, como também bem diz, a questão econômica e também a gente gosta de inserir uma outra vertente, que é a questão cultural. Então, quando tratamos de sustentabilidade, nós temos um olhar ambiental, que é o que ficou mais divulgado, mais conhecido, tem o olhar da sustentabilidade social, tem o olhar também econômico e o cultural. Este conjunto em harmonia, trazendo isso aí para o ambiente de negócios, pensar em empreendimentos, aí sim nós teremos uma sociedade madura, uma sociedade preocupada com a qualidade de vida e a gestão dos recursos atuais, contemporâneos, e também preocupada, não só preocupada, agindo também com responsabilidade para com as gerações vindouras. E isso é um caminho que nós estamos começando a percorrer e que a gente vai conversar hoje aqui sobre isso, que é uma caminhada longa. Professor Emiliano, como fazer então esse tripé da economia, da cultura e também do meio ambiente? Esse é o grande desafio nosso, né? É, de certa forma, aproximar esses temas que, em grande parte das vezes, parece ser um tema distante do dia a dia nosso, tentar, de alguma forma, aproximar isso dos nossos hábitos, da nossa cultura. E o que a gente tem falado muito dentro da universidade é que a universidade é um centro de formação de pessoas, não só um técnico, mas um profissional que saiba a sua responsabilidade socioambiental. E isso, nas suas atitudes diárias e cotidianas aí, tentar trazer isso para a formação desses alunos e transformar isso em prática, em coisas práticas. Constantemente a gente tem trabalhado no sentido de que um conceito anterior à sustentabilidade, que é o conceito da suficiência. O que é necessário para se ter qualidade de vida, como o Alberto do Sebrae comentou? O que é suficiente? Hoje a gente está vivendo uma sociedade de consumo extremamente forçada a esse consumo, em que a pressão social é muito grande para que o consumo seja cada vez mais intenso, e o nosso desafio é discutir o que é o suficiente, o que realmente impacta na sua qualidade de vida, para, com essa pergunta feita e a resposta sendo mapeada, aí sim a gente tem o conceito do que deve ser sustentável. E, na realidade, a sustentabilidade é nada mais do que o bem usar. É saber usar, porque as gerações futuras vão precisar desses recursos. E, em algum momento, vão nos cobrar disso também. Bom, a gente tem que ir para um rápido intervalo, mas você continua acompanhando esse debate a respeito da sustentabilidade daqui a pouco. Voltamos com Conexões de hoje, que trata de sustentabilidade. Estamos conversando com Emiliano de Godoy, que é professor da UFG e presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável da UFG, também com Jaqueline Vieira, que é superintendente executiva do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás, e com Alberto Lustosa, que é gerente do Sebrae Goiás. Bom, a gente falou um pouco desse tripé, economia, cultura e meio ambiente. Então, gostaria, Alberto, que você falasse um pouquinho como como usar a sustentabilidade em negócios mesmo que sejam viáveis hoje em dia. Vamos primeiro entender o seguinte, o nosso país tem mais de 5.500 municípios. O estado de Goiás, cerca de 246. Uma coisa que é comum em todos os municípios brasileiros, dentre algumas características, é que em todo município, não importa o tamanho dele, existe uma pequena empresa. Seja um salão de beleza, seja uma panificadora ou um comércio de veículos, de uma oficina mecânica, não importa. Independente do tamanho do município, tem uma oficina mecânica, tem um empreendimento, um restaurante, tem uma pequena empresa ali. Então, existe um número gigante, um número enorme de empresas. Esses negócios, nós temos uma obrigação de trazê-los
essa discussão que estamos fazendo da sustentabilidade, com esses olhares social, econômico, ambiental, levar este assunto para o cotidiano, como disse o professor Emiliano, desses empresários, desses empreendedores, dessas empresas. E mostrar para eles que isso não representa custo para a empresa. Num primeiro momento, pode até representar um pequeno custo, mas a médio e longo prazo vai ser o fator de diferenciação para o seu negócio, a sustentabilidade do seu negócio. Se a gente for observar, por exemplo, os resíduos que são gerados nos negócios, uma panificadora, seja um salão de beleza, com tintura, com água e assim por diante, há uma preocupação muito grande de levar isso e gerar economia, evitar desperdícios, buscar a melhor eficiência energética, buscar fazer com que esses negócios sejam diferentes e que realmente tragam maiores lucros. E isso o Sebrae vem trabalhando em todo o Brasil com metodologias, com consultorias, e isso vem dando resultados interessantes para os próprios negócios. A gente aí passa para um outro patamar, que é a sustentabilidade empresarial. Isso em muito contribui. Jaqueline, o governo tem oferecido apoio também, não só na questão dos negócios, mas para quem pretende se utilizar da sustentabilidade, aplicar a sustentabilidade? Existem que tipo de políticas públicas voltadas para esse setor? Bom, nós temos uma legislação ambiental para garantir essa sustentabilidade. Então, hoje, o que o Estado precisa realmente fazer é desburocratizar todas essas ações. Então, essa hoje é uma discussão que nós temos, tanto com a academia, tanto com o setor produtivo, de realmente esclarecer todas essas ações e colocá-las mais disponíveis e mais céleres. Então, todas as ações nossas de licenciamento, por trás dessas ações de licenciamento está aí a questão da sustentabilidade, porque nós vamos licenciar os empreendimentos de acordo com uma normativa que existe e que já prevê até onde o impacto pode ir e sem causar grandes danos, né, naquele meio ambiente, naquela comunidade onde ele vai estar inserido. Então já existe isso. O que nós temos feito, tanto na última gestão como já no início dessa nova gestão, é garantir, fazer com que os processos sejam simplificados e estejam mais disponíveis aos empreendedores. Então, isso é muito importante. E em outro segmento que a gente não pode esquecer, que você colocou das políticas e tal, é a gestão da fauna, a gestão da flora. Como é que nós estamos fazendo isso para garantir os ativos ambientais? Porque não é possível haver produção, não é possível haver desenvolvimento se a gente não tiver ativo ambiental. É necessário que a gente garanta isso. Então, nós temos tudo isso, né, toda essa parte de licenciamento, de fiscalização, combinada com a gestão de fauna e com a gestão de flora, que é garantir as nossas unidades de conservação, que nesse momento nós fazemos um cadastro das unidades, com todos os ativos que elas têm, assim como a gestão da fauna, que também nós fazemos em todas as unidades essa gestão, não só lá, mas em outros ambientes do nosso estado. Então, para que a gente realmente faça uma análise de como é que está a sustentabilidade, porque para nós, como é que nós vamos medir a sustentabilidade? Nós podemos ter outras questões aqui, mas nesse momento, quando você fala sobre como é que a gente faz essa ponte, como é que nós medimos a sustentabilidade? Nós vamos ter que medir a sustentabilidade nos ativos ambientais que existem dentro do bioma que o nosso estado está inserido. Professor Emiliano, a partir da universidade, qual que é a avaliação que o senhor faz da aplicação desse conceito e das políticas públicas também voltadas para esse setor? Hoje em dia, o Brasil evoluiu muito na questão referente ao arcabouço legal, ou seja, temos uma política hoje em termos de lei muito consistente, muitas vezes até copiada por muitos países, e estamos num processo de evolução no seguinte sentido: a legislação hoje está reconhecendo
o papel dos ativos ambientais que a doutora Jaqueline está colocando, ou seja, estamos agora pagando para quem preserva. Isso é muito importante porque até pouco tempo atrás, a preservação, o custo da preservação era individual e o benefício era coletivo. Então é fundamental que se reconheça o papel da pessoa que preserva o ambiente. Um exemplo disso é o Programa Produtor de Água, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em que materializa esse fato. Então, em termos de política pública, a gente tem tido grandes avanços desde a criação dessa data, em 1972, do dia 5 de junho, a gente evoluiu muito em termos de arcabouço legal. O que realmente o que a gente critica e tem pensado, refletido muito em cima disso, é a postura individual de cada cidadão no seu comportamento para com a questão ambiental. Sempre a questão ambiental é colocada muito na responsabilidade do poder público e da universidade, da formação, e nunca no hábito diário das pessoas. Então, hoje o nosso olhar é muito mais refletir para dentro do que para fora. Saber como nós se estamos sendo elementos que agregam qualidade ao meio ambiente ou que desagregam a qualidade ao meio ambiente. Ou seja, qual que é a nossa postura e como que a gente pode, de alguma forma, atuar para a melhoria desse ambiente em que a gente está inserido. Bom, e a gente vai falar um pouco mais disso, do papel de cada um para essa sustentabilidade que a gente tanto almeja no próximo bloco. Conexões de hoje está falando sobre sustentabilidade. E os nossos convidados para esse debate são Emiliano de Godoy, que é presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável da UFG, também Jaqueline Vieira, que é superintendente executiva do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás, e Alberto Lustosa, gerente do Sebrae Goiás. Bom, professor, nós falamos um pouco sobre políticas públicas, também sobre negócios e sustentabilidade. E a universidade? A UFG tem esse plano de logística. Como que funciona esse plano? Como ele está sendo aplicado dentro da Universidade Federal de Goiás e também com as comunidades aí que cercam esse espaço? Bom, a universidade tem o papel de promover ensino, pesquisa e extensão. E dentro desse conceito, seria muito incoerente a universidade ensinar e fazer pesquisa sem colocar na sua prática do diária algumas ações que promovam a qualidade ambiental. E o Plano de Logística Sustentável surgiu para isso, para que fosse um grande projeto de gerenciamento ambiental da universidade, e isso envolve todos os campos da universidade, não só Goiânia, como também Jataí, Catalão, é o novo campus que a gente está implantando agora em Aparecida e a cidade de Goiás. Então, o gerenciamento ambiental de todas essas unidades em que a gente visa essencialmente colocar na prática, no dia a dia dessas universidades, desses campos instalados, algumas diretrizes de menor consumo de água, menor consumo de energia, gerenciamento adequado dos resíduos gerados, um processo de compra mais sustentável. Muitas vezes, pelo porte da universidade, se compra alguns aparelhos ou equipamentos que já tem alguma unidade da universidade. Então, é fazer um inventário muito grande do que se tem dentro da universidade, evitando compras desnecessárias, dando destino adequado aos resíduos produzidos pela universidade, principalmente os resíduos hospitalares dentro das suas unidades, e transformando isso em informação para os alunos que participam diariamente, rotineiramente, do plano que está sendo elaborado. Portanto, é um plano novo, é um plano que tem 2 anos, mas já tem colocado a UFG em nível de destaque nacional dentre as outras universidades. É importante até destacar que tem sido uma referência em termos de universidade federal, é o modelo de plano de logística sustentável hoje mais referenciado e copiado pelas demais universidades, é o nosso. Fato que nos dá muito orgulho por ser uma universidade que está cada vez buscando mais inovação no seu dia a dia. Portanto, a essência do plano de logística sustentável é transformar no dia a dia da universidade que ela seja efetivamente mais cuidadora dos recursos naturais que ela usa. Bom, a gente falou no bloco anterior a respeito do cidadão comum. Alberto, como que o cidadão comum pode assumir
ações, posturas mais sustentáveis. Isso é compatível com o nosso dia a dia, com o trabalho? O que é que você acha? É um desafio. Mas aí, o cerne disso é um trabalho educacional. Isso é um trabalho que deve vir pelas escolas, deve vir pelas congregações religiosas, pela sociedade, por toda a sociedade organizada. O assunto sustentabilidade, nas vertentes que nós colocamos aqui, devem fazer parte deste processo educacional. E isto é uma ação que vai, como foi dito, do micro, do indivíduo, se vendo como uma parte decisora do processo da sociedade, e a sociedade retroalimentando isso e mostrando isso aí para o cidadão. Interessante, conexões. Nós temos, a saída são conexões inteligentes, saudáveis, para que haja um contágio saudável entre todos e que esse assunto passe a fazer parte de tudo de nosso dia a dia, de conversas, para que essa preocupação se transforme numa ação. E como foi dito, que traga qualidade de vida e que a gente faça uma entrega para as gerações vindouras, porque todos os recursos que existem têm prazo de validade e têm limite de ser utilizado. E a responsabilidade é nossa de fazer essas conexões para a melhor utilização de todos os recursos. Sustentabilidade é isto. E esse prazo está cada vez mais curto, né, Jaqueline? Como o cidadão comum, que como o professor Emiliano disse, às vezes joga toda a culpa para o poder público ou para os especialistas, pode fazer a sua parte também para essa questão da sustentabilidade? Olha, tem várias ações que a gente pode elencar, que o cidadão comum pode fazer. Eu costumo dizer que a nossa geração, acho que a nossa geração, né, Emiliano? Eu, o Alberto, Emiliano, não você, Camila, mas nós vivíamos como se a gente estivesse no paraíso. Nós não ouvimos falar, quanto muito apaga a luz, né? Porque senão a conta fica cara, né? Então era muito ligado à questão econômica. Hoje as crianças já têm um discurso diferente. As crianças já se posicionam em relação ao meio ambiente diferente, porque elas recebem informações sobre a escassez. Então, quando ouve falar que acabou a água em São Paulo, ou quando vive isso, no caso lá em São Paulo, as pessoas começam a pensar, né? Olha, pode acabar aqui também. Então, as crianças recebem isso, os jovens, com não eram informações que chegavam para a nossa geração. E hoje chega, assim como chega alguns desastres, né? Alguns acidentes que acontecem. Então, isso tudo tá no imaginário dessa geração atual. Então, eu sou muito otimista e eu acredito que é preciso, como o próprio Alberto falou, é preciso falar disso. Isso precisa estar permeando as nossas conversas do dia a dia, em casa, aonde formos, para que a gente cada vez mais tenha a consciência, porque o problema agora é estabelecer essa consciência, né? Que consciência eu tenho ambiental? E como é que eu faço isso? Porque a gente ainda escuta algumas pessoas falando, quando você pergunta assim, mas você não recicla na sua casa nem o lixo seco e o molhado? Isso não é problema meu, isso é problema da prefeitura. A prefeitura pega e leva. Então, é problema de cada um de nós. E o poder público não consegue sozinho. É preciso que a gente esteja, como bem disse aqui o Alberto, como bem sinaliza esse programa, é que nós estejamos conectados para uma solução comum de um problema que atinge todos nós. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pela presença, professor Emiliano. Eu que agradeço e é uma grande oportunidade da gente trabalhar esse tema e, de fato, levá-lo para fora da universidade. Bom, agradeço também a presença da Jaqueline. Muito obrigada por estar aqui, Jaqueline. Obrigada, Camila, que esse assunto realmente possa chegar nos lares aí, despertar as pessoas e que busquem a secretaria, mesmo aqueles que não estão aí buscando uma licença, né, Emiliano, mas que vão até lá para saber quais são as ações possíveis de cada um e o que efetivamente o poder público está fazendo. Bom, também muito obrigada, Alberto, pela presença. Obrigado, eu agradeço em nome do SEBRAE e convido a todos os empresários, os empreendedores, a visitarem o portal SEBRAE, www.sebrae.com.br. Várias informações sobre sustentabilidade nos negócios. Certo. Bom, o Conexões de hoje chega ao fim.
Esse programa foi produzido em parceria com a Rádio Universitária e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode participar do Conexões pelo e-mail que você vê aí na tela, ou então pelo perfil do Facebook ou pela página do Twitter. Bom, e acompanhe também mais um debate inédito do programa Conexões na próxima terça-feira, às 6h15 da noite, na TV UFG. Canal 14 no Sinal Aberto, 21 na NET Goiânia e também no www.tvufg.org.br. E você pode assistir a todos os debates que já foram produzidos até hoje no blog do Conexões. Uma boa semana para você!